Capítulo 291, Phyllis solicitando batalha. Matthew disse prontamente, claro que pode. Ele estendeu a mão e a apertou gentilmente. A palma de Henry estava fria e suada. Matthew a limpou no balcão sem pestanejar. Então, ele saiu silenciosamente. Apenas Henry ficou de pé no balcão, com o rosto vermelho. Depois de um tempo, Susan, que havia terminado seu trabalho, se aproximou e olhou para Henry estranhamente. O que há com sua expressão? Henry disse animadamente. Eu vi um lord-al muito jovem. Ele tem 10.000 pontos em sua licença. Susan ficou chocada e imediatamente disse irritada. Por que você não me ligou? Suspiro, é tudo culpa minha. Acabei de cumprimentar outro júnior e o perdi. A propósito, como é esse Al? Henry engoliu em seco. É a pessoa que você acabou de trazer. Os olhos de Susan se arregalaram. Ele não disse que acabou de se registrar hoje. Ele acabou de se registrar e já era um Al. Seu rosto estava cheio de descrença. Henry não respondeu. Ele levantou a mão direita de forma não natural. Susan percebeu isso. Ela perguntou curiosamente. Por que você está olhando para sua mão direita desse jeito? Henry levantou a mão direita e sorriu. Esta é a mão que apertei com Al. Susan, não pretendo lavar minhas mãos este ano. 2 dias depois, ao sul da cicatriz dos mortos. Perto do campo experimental, havia muitas pessoas. Enquanto Matthew se preparava para o ritual proibido, ele aproveitou o tempo para reclamar com Rhaegar. Não há muitos espectadores? Ele colocou o pedaço mais precioso da pedra do coração do reino no centro. Rhaegar se virou e olhou para os 20 cavaleiros e mais de uma dúzia de membros da guarnição. Os rostos familiares eram Zeller, Blake, Richard e até mesmo Levique, que tinha ido ao território Highleaf para jogar, mas foi chamado de volta. Além disso, havia 2 Imaites desconhecidos, um homem e uma mulher. Matthew podia sentir que a força deles era muito forte, não inferior à de Levique. Rhaegar os apresentou a ele. Esses 2 eram 2 dos 9 cavaleiros que o seguiram até o purgatório. O homem se chamava Asma, e a mulher se chamava Dulin. A atitude deles em relação a Matthew não era muito amigável, mas com Rhaegar por perto, eles não falaram o tempo todo e apenas ficaram ao lado, sérios. Você tem que me entender, Matthew. Rhaegar não tinha um sorriso atrevido, o que era raro. Este lugar é muito perto de Rolling Stone Town. Não quero que nenhum contratempo aconteça, e não posso me dar ao luxo de nenhum contratempo. Seu ritual precisa se comunicar com o plano de energia negativa, e você entende os riscos envolvidos. Matthew revirou os olhos desamparadamente e assentiu em compreensão. A terra queimada da morte realmente precisava absorver energia negativa do plano de energia negativa. Durante esse processo, se alguém tivesse azar e fosse descoberto por uma poderosa criatura morta-viva, havia de fato a possibilidade de encontrar um hóspede indesejado. Ele gesticulou para que todos ficassem quietos enquanto pegava um fino capítulo dos mortos-vivos e começava a cantar. O capítulo dos mortos-vivos se referia a um livro de feitiços que registrava o ritual dos mortos-vivos. Para economizar custos, Matthew usou um livro de feitiços em branco dado pela Aliança, e o conteúdo do ritual foi escrito por ele. Além de economizar dinheiro, Matthew também poderia garantir que conhecia o capítulo dos mortos-vivos como a palma da mão. A desvantagem era que, sem um livro de feitiços padronizado como suporte, Matthew tinha que ser meticuloso ao realizar o ritual. Qualquer erro poderia levar todos os seus esforços anteriores a serem desperdiçados. Neste momento, Matthew estava altamente focado. Ele esqueceu do olhar de todos e apenas cantou desinteressadamente. O ritual da morte da Terra Queimada teve um total de 4 segmentos. Mesmo que o local e os materiais necessários para o ritual fossem preparados com antecedência, ainda levaria 20 minutos para cantar. Mas, por algum motivo, a velocidade de canto de Matthew tornou-se cada vez mais rápida, e ele entrou em um estado de altruísmo. Alguns segundos depois, sua alma parecia ter deixado seu corpo. Uma experiência sem precedentes cresceu em seu coração. Naquele momento,
Matthew parecia ter se fundido à brilhante pedra do coração do reino durante o ritual, e então ele entrou no plano de energia negativa. Ali, ele viu uma cena semelhante. O céu cinza, poços sem fim, terra sem fim e a miserável lua cheia pairando acima da terra. Matthew tinha acabado de dar alguns passos. Uma figura alta apareceu de repente na frente deles. Era um guerreiro escuro. O coração de Matthew apertou, porque ele notou o olhar do guerreiro das trevas, que era uma espécie de malícia indisfarçável. Como esperado, poucos segundos depois, o guerreiro das trevas avançou contra ele com passos pesados. Uma sensação de crise surgiu no coração de Matthew. Ele estava atualmente em um estado entre um corpo espiritual e um corpo corpóreo, então ele não podia usar a maioria de suas habilidades. Ele olhou para o painel de dados e descobriu que a única coisa que era eficaz era a invocação dos mortos. Enfrentando o ameaçador guerreiro das trevas, Matthew não ousou ser negligente. Ele planejou invocar um dragão de osso para bloquear o ataque do oponente. Ele rapidamente avaliou o poder de combate do Cavaleiro das Trevas. Quando ele descobriu que a outra parte estava apenas no nível 13, Matthew deu um suspiro de alívio e decidiu invocar o dragão de osso sem nome. Mas neste momento, uma forte sensação de desejo surgiu em seu coração. Através do contrato imortal, Matthew sentiu como se uma alma solitária estivesse agindo de forma coquete e pedindo ajuda. Dica: o acúmulo de elementos foi concluído. Você entrou no subdomínio de morte imortal. Você entrou em um estado de fuga. Você foi atacado por um cavaleiro das trevas enquanto vagava no plano de energia negativa. Sua criatura invocada, Philly, pediu para lutar. Como ele já havia se oferecido, Matthew naturalmente não suportou recusar. No segundo seguinte, ele escolheu concordar. Um enorme halo se formou entre ele e o Cavaleiro das Trevas. No momento em que o halo apareceu, o Guerreiro das Trevas parou em seu caminho. O que deixou Matthew atordoado foi que o que apareceu na frente dele não foi um Bone Dragon, mas 3. O da frente era naturalmente Philly. Desta vez, ele estava muito mais forte do que da última vez que se encontraram. Todos os ossos de seu corpo estavam emitindo um brilho branco prateado. O tamanho de seu corpo havia aumentado, e o fogo da alma em suas pupilas também havia se tornado mais forte. O que mais surpreendeu Matthew foi que uma camada de escamas de dragão translúcidas e meio verdes apareceu na superfície das escamas de Philly. Esse era o símbolo da evolução. Não te vejo há um tempo, e você secretamente atingiu o nível 16. Matthew olhou para Philly surpreso. No painel de dados histórico, sua criatura invocada, Philulius, subiu para o nível 16 por meio de seus próprios esforços. Philly derrotou o Rei Esqueleto. Philly e a Rainha dos Banshees ficaram presos em um impasse por 7 dias e 7 noites. Philly encontrou a fonte sagrada do Imortal, e sua força aumentou muito. Após uma série de trabalho duro, Philly possui um pedaço de terra no plano de energia negativa que lhe pertence. Ele também subjugou um Bone Dragon, nível 14, como seu vassalo. Durante esse tempo, sua outra criatura invocada, Bone Dragon, Nameless, também foi trazida para seu território sob a influência do contrato. Agora que Philly está liderando 2 Bone Dragons e milhares de soldados Grey Bone Skeleton, ele tem as qualificações básicas para se tornar o rei dos Bone Dragons. Sua criatura invocada, Philly, é grata por sua permissão dessa vez. Ele compartilhou sua habilidade oculta com você, Silent Work. Trabalho silencioso, enfraquecido. Quando você trabalha duro na calada da noite, você receberá um bônus de concentração maior e um entusiasmo de trabalho mais longo do que o normal. Céus! Matthew não esperava que Philly fosse um dragão de ossos tão trabalhador. Desta vez, ele não poderia cortar o salário de Philly desta vez. Ele só me assustou. Matthew apontou para o Guerreiro das Trevas e disse. Philly de repente levantou a cabeça e rugiu. Ele levantou o pé e avançou, e os 2 dragões de ossos atrás dele seguiram o exemplo. O Cavaleiro das Trevas olhou para Matthew. Então, ele fugiu. Fim do capítulo.
Capítulo 292. Não fique nervoso, estamos todos juntos. O guerreiro das trevas correu muito rápido. Sua resistência era muito alta, e ele foi capaz de ignorar o poder do dragão de Fili enquanto corria para fora. Infelizmente, o terreno desta área não era muito amigável para o grupo em fuga. As asas de Fili batiam como um dragão vivo. Com o apoio das escamas virtuais do dragão verde, Matthew sentiu uma brisa fresca. No segundo seguinte, o dragão de osso se levantou do chão e voou na direção de onde o guerreiro das trevas havia escapado. Os outros dois dragões de osso não eram páreo para ele. Eles só conseguiam abrir os pés e seguir atrás com dificuldade. Por um momento, poeira e areia subiram por toda parte. Felizmente, Matthew não tinha medo de poeira em sua forma atual. Ele seguiu Fili levemente e descobriu que havia outro halo mágico sob o corpo de Fili além do feitiço de levitação. Esse era o símbolo de varredura. No entanto, era diferente da técnica de varredura comum. A técnica de varredura de Fili era claramente de um nível mais alto. Caso contrário, não teria sido capaz de suportar seu corpo enorme. Meu Deus, você não só subiu de nível, como também acolheu seus subordinados, estabeleceu seu território e até aprendeu magia dracônica. Comparado ao trabalhador Fili, até Matthew, que sabia que não era preguiçoso, sentiu vergonha de si mesmo. Ele desistiu completamente da ideia de negociar com a outra parte. O dragão de osso sem nome que ele usou para manter Fili sob controle havia se tornado o subordinado de Fili. Se ele negociasse o salário à força, Matthew perderia apenas sua vantagem. De acordo com a experiência de Matthew, era mais apropriado jogar com as emoções de Fili dessa vez. Não muito depois, usando sua vantagem no ar, Fili interceptou com sucesso o Cavaleiro das Trevas. Os dois lados lutaram ferozmente por algumas rodadas. Fili destemidamente mordeu um dos braços do Guerreiro das Trevas, mas muitos de seus ossos também foram arrancados pelo inimigo. Mesmo com a proteção das escamas virtuais do dragão, o dragão de osso ainda era muito frágil. Felizmente, os outros dois dragões de osso também correram a tempo. O Guerreiro Negro estava lutando 1 contra 3 e foi rapidamente derrotado. Pergunte a ele se ele está disposto a se tornar meu escravo. Matthew chegou à frente do Guerreiro Negro que estava pressionado no chão pelos dois dragões de osso e disse a Fili. Fili obedientemente abaixou a cabeça, e um som baixo de assobio veio de seu fogo de alma. Quem sabia que o Guerreiro Negro poderia falar a língua comum? Ele olhou para Fili em confusão e perguntou em voz alta. Vossa Excelência é qualificado para ser o rei dos dragões de ossos. Por que você tem que se submeter a esse humano fraco e incompetente? Fili ponderou por 3 segundos. Ele levantou a pata e deu-lhe um tapa. Pá! A cabeça do Cavaleiro das Trevas foi atingida em 180 graus, e vários ossos nas garras de Fili estavam faltando. Senhor! O Guerreiro das Trevas virou a cabeça para trás com dificuldade. Por que você está protegendo um humano assim? Fili levantou a mão e estava prestes a bater novamente. Matthew o deteve. Ele perguntou ao Cavaleiro das Trevas, você parece ter um profundo preconceito contra humanos. O Guerreiro das Trevas riu. Eu era um humano antes de morrer. Claro, eu sei o quão fracos e inúteis os humanos são. Você não precisa dizer mais nada. Apenas me mate. Depois de dizer isso, ele endireitou as costas e pareceu muito corajoso. Matthew assentiu. Como quiser, Fili, vou deixar isso com você. Enquanto falava, ele recuou rapidamente. O Cavaleiro das Trevas ficou atordoado por um momento. Ele parecia querer dizer algo, mas no segundo seguinte, sua cabeça foi arrancada por Fili. Ris. Uma luz verde escura se estendeu do cadáver do Guerreiro das Trevas. No final, ela entrou no crânio de Fili. Dica: Fili usou uma nova habilidade, Devorar Almas. Devorar Almas. Para cada morto-vivo que ele mata, Fili pode obter XP adicional e uma pequena quantidade das memórias do dono original absorvendo a fonte de suas almas. Sua criatura invocada, Fili, Dragão de Ossos, está se movendo em direção à próxima evolução, Lorde Dragão de Ossos Fantasma.
Um morto-vivo que poderia evoluir por conta própria. Além da estranha Peggy, a única que Matthew tinha visto era Philly. O mundo dos mortos-vivos tinha uma hierarquia clara. A grande maioria dos mortos-vivos tinha seus níveis, habilidades e modelos fixos desde o dia em que nasceram. Havia muito poucos que podiam se aprimorar. Liusa DHILXR. Matthew não pôde deixar de acariciar gentilmente seu corpo cada vez mais rechonchudo. As escamas virtuais do dragão pareciam couro de vaca e eram bem grossas ao toque. Por que você está trabalhando tanto? Ele perguntou com preocupação. Philly parou de sugar a alma por um momento. Uma leve tristeza e obsessão surgiram do contrato dos mortos-vivos. Mestre, eu também já fui um dragão verdadeiro. Esta foi a primeira vez que Philly expressou seus pensamentos tão claramente para Matthew. Foi tudo o que ele disse. Ele voltou para seu banquete. Matthew entendeu. O que Philly quis dizer foi que antes de ser transformado em um dragão de osso, ele era um dragão verdadeiro. Dragões verdadeiros tinham seu próprio orgulho. Quando a maioria dos dragões verdadeiros percebesse que tinham sido transformados em dragões de ossos, eles seriam incapazes de aceitar a situação atual e seus fogos de alma seriam extintos e substituídos pelos fogos de alma de outras criaturas pelos necromantes. Em outros casos, eles degenerariam voluntariamente e se tornariam completamente um dragão morto-vivo confuso. Mas Philly era diferente. Depois de descobrir essa verdade, ele não afundou nela, mas continuou a trabalhar duro por meio de seus próprios esforços. Matthew podia sentir um forte desejo em suas palavras. Ele desejava se recuperar gradualmente como um dragão de ossos e finalmente retornar à posição de um verdadeiro dragão. Essa era sua obsessão e seu sonho. Era também a única motivação que o apoiava a trabalhar duro dia após dia nesta terra fria, desolada e árida. Fim do capítulo. Capítulo 293. Não fique nervoso, estamos todos juntos. Matthew suspirou. Eu entendo o que você quer dizer. Esse dia chegará. Um dia, você terá um corpo de carne e osso como antes, e poderá voar livremente no céu sem a ajuda de magia. Dica, sua criatura invocada, Philly, sentiu sua grande promessa. Sua lealdade a você aumentou para 99. Philly compartilha sua nova habilidade com você, miséria falsa. Miséria falsa, empatia, você pode ganhar muita simpatia de uma pessoa ou grupo de pessoas contando a elas sobre sua experiência miserável, sinta-se à vontade para abordar sua história triste. Espere, quando eu fiz uma promessa. Matthew estava um pouco confuso. Havia mais. Philly usou miséria falsa nele. Este último ficou lá obedientemente. Depois de um tempo, a cabeça do guerreiro das trevas caiu. Foi sugada para limpar. Philly abaixou a cabeça ansiosamente e deixou Matthew cavalgar em seu pescoço. Então, ele caminhou para longe com a cabeça erguida e o peito estufado. Até que Philly se afastou. Só então os outros dois dragões de ossos saltaram para frente, competindo para devorar os restos do cadáver do guerreiro das trevas. Desta vez, ele estava no reino dos mortos-vivos há muito tempo. Em outras palavras, o espírito de Matthew permaneceu no plano de energia negativa por algum tempo. Philly sugeriu levar Matthew ao seu território para dar uma olhada. Matthew concordou prontamente. Ao longo do caminho, ele encontrou alguns restos de mortos-vivos. Sob a orientação do poder do domínio, Matthew rapidamente descobriu que ele poderia realmente possuir os mortos-vivos. No entanto, esse processo não foi fácil. Rangido, rangido, o som de ossos quebrando soou. Matthew conseguiu possuí-lo com grande dificuldade, mas o soldado esqueleto se desfez assim que se levantou trêmulo. Quando ele quis possuí-lo novamente, havia apenas uma pilha de pó de osso no chão. Próximo, Matthew procurou freneticamente pelos restos dos mortos-vivos ao longo do caminho. Infelizmente, no final, ele só encontrou 5 corpos adequados para possuir. 2 deles eram soldados esqueletos de baixo nível. Uma era uma zumbi fêmea, uma era um esqueleto anão e o último era um esqueleto tauren da espécie de Peggy. Durante esse processo,
Matthew também liberou o dragão de osso sem nome do slot de contrato e o deu a Philly. Aquele fracote já havia se tornado vassalo de Philly. Seria apenas um desperdício do slot de contrato se ele continuasse a trabalhar sob o nome de Matthew. Ele poderia muito bem ajudar Philly a construir um exército de dragões de osso para ele no futuro. Em relação a isso, Philly estava excepcionalmente grato. Sua lealdade havia atingido 100 pontos. No entanto, ele não tinha capacidade de compartilhá-la. Matthew brincou: toda vez que você vai ao plano material principal para me ver, tenho que lhe dar cristais de alma. Agora que vim ao plano de energia negativa para vê-lo, você não deveria também expressar sua gratidão? Philly ficou atordoado. Ele ficou deitado no chão por 15 segundos inteiros antes de responder a Matthew com dificuldade. Sim, quando retornarmos ao meu território, haverá a fonte sagrada dos mortos-vivos. Fonte sagrada dos mortos-vivos. Uma relíquia mágica dos mortos-vivos. Matthew também estava muito curioso sobre essa coisa. Assim, o homem e o dragão continuaram em frente. Enquanto caminhavam: mestre, estamos aqui. É na montanha. Quando Philly virou a cabeça lentamente, Matthew desapareceu sem deixar vestígios. Ele ficou ali e pensou por um minuto inteiro. De repente, ele começou a correr freneticamente. Philly lançou um rugido de dragão enquanto corria. O rugido do dragão sacudiu o céu. Muito rapidamente, todas as criaturas mortas-vivas em uma pequena colina na borda da cordilheira despertaram. Elas se reuniram na direção de Philly como rios fluindo para o mar. Devido ao acúmulo de criaturas mortas-vivas invocadas e à exploração do plano de energia negativa, você pisou no subdomínio da morte pela segunda vez, o imortal. Como recompensa por pisar no domínio, você recebeu o feitiço de transformação necromante. Você pode escolher uma das 3 formas imortais a seguir: anão esqueleto, profissão, mosqueteiro anão. Nesta forma, você tem a chance de dominar habilidades de sua vida anterior. Zumbi saltador, profissão, desconhecido. Nesta forma, você habitualmente apertará suas pernas e amará pular. Tauren esqueleto, profissão, xamã. Nesta forma, você tem uma certa chance de dominar habilidades de sua vida anterior e dominar a língua Tauren. Transformação morta-viva. Os olhos de Matthew se iluminaram enquanto sua consciência gradualmente retornava ao seu corpo. A maior vantagem dessa habilidade era que ela podia transformar um necromante em um morto-vivo e enganar o inimigo. Ele hesitou por um momento e escolheu um. Ele não tinha escolha. Não era que ele não tivesse pensado em dar uma surpresa para Peggy. No entanto, um Tauren era muito chamativo e derrotaria o propósito do feitiço. Em comparação, Matthew preferiria escolher um anão. Ele já havia percebido que essas 3 mudanças eram todos os mortos-vivos que ele possuía no plano de energia negativa. Que pena! Se eu soubesse antes, teria possuído à força um dragão de osso. Matthew se sentiu um pouco arrependido. No entanto, ele também sabia que era quase impossível. Ele não tinha ido muito longe no campo dos mortos-vivos, e era difícil para ele possuir um morto-vivo de alto nível enquanto estava no estado de fuga. Ele não conseguia nem possuir o cadáver de um guerreiro das trevas, muito menos um dragão de osso vivo. Ser um anão também é muito bom. Enquanto eu estiver no mar de esqueletos, ninguém será capaz de me descobrir. Matthew pensou. Você concluiu a segunda exploração do domínio dos mortos-vivos. Status atual, entrou. Você obteve um status permanente de dono do cemitério. Dono do cemitério. Quando você possui um cemitério, você pode criar um marcador de caminho de energia negativa. Todo mês, esse marcador tem uma certa chance de atrair mortos-vivos de elite do plano de energia negativa para buscar refúgio. Fim do capítulo. Capítulo 294. Não fique nervoso, estamos todos juntos. Você obteve um status temporário, Pale Hand, fortalecido. Pale Hand, introdução básica omitida. Atributos adicionais fortalecidos. Alcance de ataque aumentado para 10 metros. Efeito de roubo de vida de 2,15%.
Sua Pale Hand agora tem um pequeno efeito de campo de força. Duração: 40 dias. Matthew ficou muito satisfeito ao ver a atualização para Pale Hand. Essa habilidade já era um pouco forte antes de ser fortalecida. O efeito de campo de força significava que ela tinha uma forma física quase sólida, um pouco como a versão fortalecida da garra de Astrid. Matthew poderia lutar braço de ferro com pessoas de longe no futuro. Quanto ao dono do cemitério, ele também era poderoso. Depois que Matthew construiu o cemitério, ele atrairia continuamente talentos de alta qualidade para Matthew. Matthew não ficou na interface de dados. Sua consciência retornou completamente ao seu corpo. Ele abriu os olhos e percebeu que ainda estava cantando, e tinha acabado de cantar a última sílaba do último parágrafo. Não era difícil dizer pelas expressões dos espectadores. Durante esse período de tempo em que ele estava em transe, nada de estranho aconteceu na realidade. Estou lá há tanto tempo, mas apenas 10 minutos se passaram no mundo material. Isso não correspondia à proporção de tempo entre o plano de energia negativa e o mundo material. Será que posso distorcer o fluxo do tempo entre os dois planos enquanto exploro o domínio? Matthew manteve essa pergunta em mente. Depois que o canto foi concluído, ele se recompôs e continuou a aperfeiçoar o ritual. Poucos minutos depois, uma energia negativa violenta jorrou da pedra do coração do reino como uma fonte. Todos subconscientemente deram um passo para trás. Matthew calmamente guiou a energia negativa para cobrir cada canto do campo experimental. Na verdade, isso não foi muito difícil. O poder do ritual mágico suprimiu a natureza violenta da energia negativa. No momento, eles eram como pedaços de massinha, permitindo que Matthew os amassasse. Muito rápido, o campo experimental estava cheio de energia negativa. Matthew podia sentir que a essência da vida lá dentro estava escapando freneticamente. O Nordeste era a mais assustadora Scar of the Dead. Assim, a floresta de carvalhos de Matthew seria a única maneira da essência da vida escapar. Está feito? Higar perguntou incerto. Está feito, Matthew disse com certeza. Os dois olharam e viram que a ponta das cinzas da cicatriz dos mortos tocou a terra chamuscada da morte e foi rapidamente submersa pela maré de energia negativa. Parece ser realmente útil. Até Higar percebeu que, depois que o plano experimental apareceu, a cicatriz dos mortos parecia estar um pouco perdida. Ela havia perdido a direção de sua propagação e só conseguia contornar essa área e desenvolver mais tentáculos em ambos os lados. Parece que eu estava pensando demais. Higar deu um tapinha no ombro de Matthew com emoção, mas antes que ele pudesse terminar, centenas de círculos vermelhos apareceram de repente na cicatriz dos mortos. Uma por uma, as cinzas rastejaram para fora do chão. Mais de 10 guerreiros cinzentos apareceram ao mesmo tempo. Atrás deles, uma figura corpulenta tão alta quanto uma pequena montanha estava tomando forma. Aviso: o segundo lote de tropas do Senhor das Cinzas está descendo. Você encontrou o Senhor da Guerra das Cinzas, LV-15, e o Exército das Cinzas liderado por ele. J. Eu sabia que não me preparei para nada hoje. Posição de batalha. Higar gritou com raiva. Todos recuaram rapidamente. Enquanto os cavaleiros recuavam, eles sacaram suas armas e se prepararam para lutar contra o Exército das Cinzas até a morte em um lugar longe da cicatriz dos mortos. A expressão de todos era muito séria. Eles podiam sentir a pressão aterrorizante do Senhor da Guerra das Cinzas. Isso não era algo que criaturas comuns das cinzas pudessem fazer. Aquele era um verdadeiro monstro de elite. Matthew também estava em guarda. Ele esperava que o Senhor das Cinzas não ficasse parado e esperasse pela morte, então ele já havia mobilizado o exército de mortos-vivos nas proximidades. No entanto, assim que ele deu aos zumbis a ordem de cercar a cicatriz dos mortos, um enorme vórtice de energia negativa apareceu na terra queimada da morte. O sentimento familiar surgiu novamente. Mestre, fui embora de repente. Eu fiz algo errado. Uma voz ligeiramente ofendida soou no coração de Matthew. Dica,
sua criatura invocada, Philly, dragão de osso espiritual em evolução, pediu para se juntar à batalha com suas criaturas mortas-vivas. Oh! Coração de Matthew pulou uma batida. Ele sabia que o canal de energia negativa aberto pelo ritual, Terra Queimada da Morte, tinha uma chance de atrair os mortos-vivos. No entanto, ele não esperava que Philly fosse atraído. Ele concordou sem hesitar. No segundo seguinte, um rugido agudo veio do vórtice de energia negativa. Era como se houvesse milhares de tropas esfregando os punhos. Não! O canal de energia negativa foi aberto. Tenha cuidado com as criaturas mortas-vivas lá dentro. Um dos 9 cavaleiros, Asma, reagiu muito bruscamente. Ele gritou severamente: todos, preparem-se para a batalha. Podemos estar enfrentando um rei imortal e seu exército. Lord Higar, você precisa que eu ative o Implantable Construct. Ao ouvir isso, Dulin também pressionou a mão na coxa direita. Havia um cubo mecânico de cores brilhantes. Antes que Higar pudesse responder, Matthew imediatamente se virou e o parou. Não fique nervoso. Estamos do mesmo lado. Asma olhou para Matthew com desconfiança. Ele olhou para Higar. Higar disse em uma voz profunda: se Matthew diz que este é um aliado, então eu acredito nele. Assim que ele terminou de falar, um rugido de dragão animado soou. Sob os olhares vigilantes e nervosos de todos, um dragão de ossos emergiu do vórtice. O segundo o seguiu. Então veio o terceiro. Atrás dos 3 dragões de ossos havia um mar de zumbis e esqueletos. Havia também alguns demônios femininos e múmias misturados. Muito rapidamente, Philly liderou mais de 500 criaturas mortas-vivas para romper o canal de energia negativa. Coincidentemente, o Ashes Warlord, que era do tamanho de uma pequena montanha, também havia completado sua descida. Era a imagem de um enorme ogro. Seu pescoço, cintura e tornozelos estavam cobertos com algemas vermelhas que emitiam faíscas. O Ashes Warlord acenou com um grosso e longo porrete cravado em sua mão. Ele olhou para Matthew e soltou um rugido ensurdecedor. Aqueles que blasfemam o vazio têm que morrer. No entanto, no próximo segundo, uma enorme garra de osso pisou em seu rosto. Rumble! Philly liderou os outros 2 Bone Dragons e atacou. Os poderosos mortos-vivos também pisaram na terra da cicatriz dos mortos, destruindo o chamado Exército das Cinzas. Fim do capítulo. Capítulo 295, Dissociação e a Garra de Astrid. Batalha devastadora de Lona-Elitre foi apresentada na frente de todos. Houve apenas um massacre unilateral. Philly avançou como um soldado corajoso. A enorme garra de osso pisou impiedosamente na cabeça do Senhor da Guerra das Cinzas, mas a força deste último era igualmente surpreendente. Diante de um dragão de osso tão grande, o Senhor da Guerra das Cinzas apenas inclinou a cabeça e colocou a orelha em seu pescoço. Bang! Ele balançou seu porrete com espinhos com grande força e chicoteou implacavelmente a cintura e o abdômen de Philly. Puff! Um som nítido soou. O escudo de energia negativa que cercava o corpo de Philly foi impiedosamente quebrado. O grosso e longo porrete com espinhos chicoteou ferozmente as costelas e o externo de Philly, produzindo um som de trituração e o som de ossos quebrando. Neste momento, os ossos do corpo de Philly desabaram como uma avalanche. Poucos segundos depois, uma grande parte de seu peito desabou. Fragmentos de ossos estavam espalhados por todo o corpo do Ashes Warlord. Ele o perseguiu animadamente. No entanto, Philly não se moveu. Ele permitiu que o porrete com espinhos do outro grupo entrasse e saísse de seu peito. Ele levantou o pescoço e soltou sílabas curtas. Magia da linguagem de dragão, gravidade múltipla. Boom! No momento em que a sílaba explodiu, halos negros apareceram de repente no corpo de Philly. Sob o efeito da gravidade múltipla, o Ashes Warlord, que era tão forte quanto uma montanha, foi pego de surpresa e se ajoelhou. Ele inconscientemente queria usar sua massa para se apoiar para não cair, mas os 2 dragões de ossos que estavam observando de lado de repente correram para frente. Um deles atacou a parte inferior do corpo do Ashes Warlord enquanto o outro agarrou a massa e a levou embora.
Ashes Warlord soltou um gemido relutante. Imediatamente depois, seu corpo enorme foi completamente esmagado no chão. A próxima cena não era adequada para crianças. Com Philly como líder, os 3 dragões de ossos loucamente pisotearam o caído Ash Warlord. Os 3 dragões de ossos se revezaram para exercer sua força, esmagando o corpo do monstro e então caindo para trás. Ninguém conseguiu suportar isso. Muito rapidamente, o Ashen Warlord foi reduzido a pó junto com as outras formas de vida Ashen em meio a seus lamentos miseráveis. Uma vez que o chefe morreu, os Ashes restantes tiveram ainda menos chance de vencer. Philly, que claramente havia perdido um grande número de ossos, ainda estava lutando bravamente. Ele entrou e saiu da formação inimiga, e os guerreiros Ashen restantes foram todos mortos por ele. Quanto aos peões Ashes, quando os dragões de ossos estavam lutando contra o Ash Warlord, eles já tinham sido comidos vivos pelos mortos-vivos. O massacre logo chegou ao fim. Cinzas choveram da Scar of the Dead. Sob o comando de Matthew, um grande número de criaturas mortas-vivas rapidamente se retiraram da Scar of the Dead. Durante esse processo, Matthew também descobriu que as criaturas mortas-vivas também eram incapazes de resistir aos danos da Scar of the Dead. Muitos esqueletos e zumbis tiveram seus membros quebrados e transformados em cinzas. O Banshee, a múmia e os outros 2 dragões de ossos estavam um pouco melhor, mas não estavam completamente ilesos. A única exceção foi Philly. Além do grande buraco em seu peito que o Ash Warlord fez com sua massa, o que fez muitos ossos caírem, ele não parecia ter sido corroído pela Scar of the Dead. Matthew olhou para o painel de dados. Percepção. Sua criatura invocada, Philly, dominou a característica do modo Lorde, o temperamento do rei. Este temperamento é suficiente para bloquear todos os elementos em seu corpo e garantir que ele não vaze sob a influência de forças externas. Esse cara tem o temperamento de um rei. Ele olhou para o buraco no peito de Philly. Matthew riu para si mesmo. Ele havia notado há muito tempo que esse sujeito havia usado magia para colar uma grande pilha de ossos inúteis do lado de fora para formar uma camada de armadura óssea artificial. Essa coisa era extremamente quebradiça e cairia com um toque. Na batalha, era muito fácil para o inimigo entender mal. Por exemplo, o Ash Warlord. Ele realmente teve a chance de se esquivar temporariamente do ataque, mas depois que o ataque teve sucesso, ele pensou que realmente havia causado ferimentos graves a Philly, então ele foi de frente e lutou até o fim. Na verdade, apenas Matthew sabia que o esqueleto central de Philly estava lá dentro. Contanto que o núcleo não fosse danificado. Não importa como os ossos de fora caíssem, era apenas uma cortina de fumaça. Não é de se admirar que ele tenha ganhado tanto peso dessa vez. Acontece que ele ganhou um círculo de gordura depois de se tornar o chefe. Eu me pergunto quanto imposto de osso esse cara coletou de seus subordinados para coletar tantos ossos. Neste momento, o exército dos mortos-vivos se retirou da cicatriz dos mortos um após o outro. Apenas Philly permaneceu lá dentro. Matthew viu que ele havia dado alguns passos mais fundo. De repente, ele levantou suas asas de osso e as bateu com força. Com a ajuda da magia dracônica, uma rajada de vento soprou. O vento levantou as cinzas no chão da cicatriz dos mortos e as carregou em direção à floresta de carvalhos. Matthew ficou intrigado no início. No entanto, ele logo percebeu as verdadeiras intenções de Philly. As cinzas da cicatriz dos mortos voaram para a floresta como flocos de neve. Depois que afundaram no chão, toda a floresta de carvalhos pareceu ganhar vida de repente. Os carvalhos agradeceram a fonte do vento de cinzas em uníssono, embora logo percebessem que era um dragão de osso. No entanto, o som de agradecimento ainda era infinito. Esta cena só podia ser vista por Matthew no passado quando ele ativou seu domínio da natureza, mas agora estava acontecendo em um estado sem domínio. Não apenas ele, mas todos os outros podiam ouvir as vozes dos carvalhos. Fim do capítulo. Capítulo 296, Dissociação e Garra de Astrid.
Ele não pôde deixar de ativar sua percepção equalizada. Percepção equalizada, você observou que as cinzas das criaturas das cinzas mortas contêm uma grande quantidade de essência da vida. O vento das cinzas injetou uma poderosa força vital na floresta de carvalhos e suas terras, o efeito é equivalente a 0,5, ritual da natureza, santuário da vida. Você e sua criatura invocada, Fili, ganharam pontos lendários de domínio mais um, carvalho. Colchete que fecha. Então foi esse o caso. Foi só nesse momento que Matthew percebeu que nem todas as partes da criatura das cinzas eram prejudiciais ao mundo exterior. Guerreiros das cinzas derrubariam cristais da alma, e criaturas das cinzas normais derrubariam energia da vida. Apenas as faíscas produzidas pelas atividades das criaturas das cinzas eram portadoras do poder da destruição. Essa descoberta deixou Matthew em êxtase. Aos seus olhos, a cicatriz dos mortos estava se tornando cada vez mais valiosa. Matthew também queria perguntar como Fili sabia sobre essa característica, mas considerando a expressão ansiosa da outra parte, ele só conseguiu desistir temporariamente. Depois de completar conscientemente o trabalho do leque humanoide, só então Fili caminhou até Matthew. O exército dos mortos-vivos se moveu ao ouvir isso. Eles seguiram Fili de maneira ordenada, como um exército. Essa cena deixou as pessoas ao redor dele nervosas. Então Matthew também tomou a iniciativa de recebê-lo. Depois que o humano e o dragão se encontraram, Fili ansiosamente rastejou no chão, abaixando a cabeça como fez quando se conheceram. Matthew estendeu a mão e tocou seu pescoço. Mestre, não vá embora de repente. A voz nervosa de Fili veio do contrato. Isso foi um mal-entendido. Não deve acontecer novamente no futuro. Matthew não explicou mais. Isso é bom. Quando esse pensamento apareceu, Fili, cuja cabeça estava abaixada no chão, de repente soltou um grito agudo. Os dois dragões de osso foram os primeiros a se prostrar no chão. As outras unidades do exército dos mortos-vivos seguiram o exemplo. O esqueleto ajoelhou-se sobre um joelho. O zumbi ajoelhou-se no chão. E a Banshee sentou-se de pernas cruzadas. Apenas a múmia era a mais lamentável. Ela só conseguia ficar deitada reta no chão, com a cabeça e o peito batendo no chão. Todas as criaturas mortas-vivas se ajoelharam na frente de Matthew. A cena chocou os outros. Sir Higar, ele é o necromante com o dragão de osso que você mencionou. Asma não pôde deixar de perguntar em voz baixa. Higar, por outro lado, parecia estar acostumado a ver grandes cenas. Ele respondeu calmamente. Sim, eu disse que ele tem um dragão de osso, mas não disse que ele só tem um dragão de osso. Asma ficou sem palavras. Não é esse o ponto. O ponto é que é um rei dragão de osso. Você deve entender o que o rei morto-vivo significa para o mundo material, certo? Higar olhou para ele. Eu esqueci. Assim que Asma estava prestes a falar, ele foi puxado de volta por Dulin. Esta última balançou a cabeça e disse: não fale muito. Mesmo que suas preocupações estejam corretas, você não viu que o necromante treinou o rei morto-vivo tão bem. Asma estava prestes a retrucar. No segundo seguinte, eles viram o dragão esquelético abrir a boca de repente. Ualala! Mais de 30 cristais de alma de alta pureza deslizaram para fora dele. Foi isso que acabamos de apreender. Mestre, por favor, aceite. Desta vez, Fili realmente disse na linguagem comum. Todos os presentes ouviram claramente. Matthew olhou surpreso para os cristais de alma no chão. Claro, ele tinha visto os guerreiros cinzentos que foram mortos, mas ele estava muito envergonhado para pedir a Fili por eles. No final, esse cara realmente tomou a iniciativa de entregá-los. Matthew murmurou: por que você não pega metade? Fili recusou firmemente: eu sou seu servo mais humilde, e até eu sou sua propriedade privada. Não há razão para um servo tirar os despojos de guerra do mestre. Por favor, aceite. Matthew ficou surpreso que Fili estava se tornando mais fluente na língua comum, mas também ficou impressionado com sua lealdade. Depois que Fili disse essas duas frases, Matthew pôde sentir imediatamente a reverência nos olhos das pessoas atrás dele.
Esse sentimento ainda era um pouco satisfatório. No momento seguinte, Philly elegantemente e educadamente se despediu de Matthew, então saiu pelo canal de energia negativa com o poderoso exército de mortos-vivos. Quando o último morto-vivo desapareceu no vórtice de energia negativa, uma nova notificação brilhou diante dos olhos de Matthew. Dica: Philly ativou a habilidade Flare. Você obteve 34 Soul Crystals. Undead Pact, sua criatura invocada, Philly, tomou a iniciativa de ir para a batalha. Sua coragem é louvável. Ele e seu exército de mortos-vivos fizeram uma contribuição indelével para a aniquilação do Ashes Army. Nesta batalha, não apenas seu exército de mortos-vivos sofreu um certo número de baixas, mas ele próprio também ficou gravemente ferido. Esta não foi uma boa notícia para ele, que estava prestes a enfrentar os desafios de vários Undead Lords após retornar ao plano de energia negativa. Por esta razão, Philly sinceramente implora por uma recompensa em nome de seus subordinados mortos-vivos. 15 Soul Crystals. Você quer pagar? Dica: Philly ativou sua habilidade, Fake Misery. Então esse era o plano dele. Ele me deu cara o suficiente na frente de pessoas de fora, mas então ele se virou e pediu um salário em nome de seu subordinado. O número é exatamente o que eu ofereci antes. O EQ desse cara está quase cheio de vasculhar o plano de energia negativa. Matthew sorriu aliviado. Quando Philly pediu o pagamento, ele deu um suspiro de alívio. Depois de pagar, Matthew foi rapidamente verificar as condições do lote experimental. Felizmente, a terra queimada da morte não foi danificada. Apenas a pedra do coração do reino, que era o pilar que se conectava ao plano de energia negativa, estava severamente descoberta. Provavelmente não duraria mais do que alguns dias. Fim do capítulo. Capítulo 297, Feitiço de Dissociação e Garra de Astrid. Isso era normal. Manter uma passagem de avião nunca foi uma tarefa fácil. O custo de uma única pedra do coração do reino era de cerca de 300 moedas de ouro. Comparado aos 19 cristais da alma que ele havia obtido, Matthew ainda obteve um lucro enorme. Enquanto o ritual ainda estava operando normalmente, Matthew rapidamente registrou as informações relevantes e os pontos-chave. Essas coisas poderiam ser usadas ao se candidatar a projetos de pesquisa da Aliança. Em geral, esta cerimônia pode ser considerada um sucesso completo. Matthew gradualmente verificou a viabilidade de usar a terra queimada da morte para conter a cicatriz dos mortos, e acidentalmente descobriu os segredos de cinzas e faíscas de Philly. Depois, ele passou outra noite organizando o conteúdo em uma proposta decente de acordo com o modelo. No dia seguinte, Matthew usou o escritório da Aliança na Casa do Caldeirão para solicitar formalmente um atraso na expansão do projeto Cicatriz da Morte por meio de seu canal. Ao mesmo tempo, ele não se esqueceu de entregar a bola de cristal que registrava o ritual para a pequena sala preta para Isabelle ler. Mais um dia se passou. Matthew recebeu a boa notícia de que o pedido foi aprovado e o projeto foi bem sucedido. Ele foi até a Casa do Caldeirão e recebeu o primeiro fundo do projeto de David. Apenas os fundos iniciais alocados foram 3.000 moedas de ouro. De acordo com David, desde que Matthew concluísse os preparativos para o trabalho de acompanhamento, principalmente a preparação de materiais de magia e o recrutamento de aprendizes, os fundos de acompanhamento logo estariam disponíveis. O financiamento total para este projeto era de cerca de 30.000 moedas de ouro. Matthew poderia solicitar mais a qualquer momento. Durante o projeto, a única obrigação de Matthew era recrutar o máximo de aprendizes possível e garantir sua segurança durante a cerimônia. David disse: nem todo aprendiz pode se tornar um mago útil para a Aliança, mas a Aliança precisa nutrir mais talentos por meio de uma grande base. Recrutar aprendizes será benéfico para você e não haverá danos. Você só precisa garantir sua segurança básica. Quanto ao resto, você pode tratá-los como seus mortos-vivos. Se você recrutar acólitos suficientes, você receberá até mesmo pontos de conhecimento adicionais quando o projeto for concluído. Claro, eu não recomendo recrutar pessoas às cegas.
Afinal, é fácil ter problemas com muitas pessoas. Existem muito poucos necromantes na aliança, e o mesmo vale para aprendizes. Pode haver poucos aprendizes que aprenderam necromancia. Eu sugiro que você divulgue as condições correspondentes quando começar seu recrutamento. Será mais fácil para você selecioná-los mais rápido. Se Lord Matthew não se importar, posso fazer a maior parte do trabalho inicial, incluindo a compra de materiais e a determinação da lista inicial. Claro, a entrevista final ainda será decidida por você pessoalmente. Matthew já estava acostumado com a solicitude de David, porque ele gradualmente percebeu a escassez de ais. Não havia mais do que 10 ais em toda a Aliança no Sul. Até mesmo o título de Blinken na Aliança era apenas B2. Essa descoberta deixou Matthew feliz e desconfortável. Ele não tinha certeza da intenção de Edmond em promovê-lo. Poderia ser puramente para agradar Isabelle, mas também poderia ser que ele tivesse outras intenções. No entanto, antes de Ronan retornar, Matthew só podia escolher trabalhar duro. No final, Matthew entregou a maior parte do trabalho preparatório para David. Foi somente quando a lista inicial foi confirmada que Matthew colocou um pequeno bilhete na mão de David e pediu que ele escrevesse o nome no bilhete na lista com antecedência. Claro, Matthew não queria realmente dormir com aquela garota chamada Leslie. Só que a ousadia e bravura da outra parte deixaram uma profunda impressão nele. De qualquer forma, ele estava apenas procurando um grupo de aprendizes, então ele poderia muito bem dar uma chance a ela. Ele simplesmente não sabia o quão bem Leslie havia dominado a necromancia. Nos próximos dias, Matthew passou a maior parte do tempo na floresta de carvalhos, ocasionalmente indo à casa do caldeirão para verificar os preparativos para o projeto. Além de plantar árvores, ele também aproveitou o tempo para aprender novos feitiços. Os mais importantes eram os 2 feitiços de nível 3, Desintegrar e Garra de Astrid. Talvez fosse porque também estava relacionado ao domínio da transformação, o feitiço Desintegrar era bem difícil para Matthew aprender. Ele teve que admitir que lhe faltava talento no campo da transformação. Se não fosse pela ajuda de Rigar, ele provavelmente ainda seria torturado pelo feitiço malicioso de metamorfose. Desintegrar era o mesmo. Até onde Matthew sabia, este era um feitiço controverso. A Escola da Maldição e a Escola da Transfiguração estavam ambas lutando pela posse do Desintegrate. A primeira acreditava que o princípio do Desintegrate era controlar a mudança de energia na forma de uma maldição para que qualquer objeto não vivo entrasse em colapso por dentro e eventualmente se tornasse uma nuvem de poeira. Claro, isso era uma maldição. A última acreditava que o verdadeiro princípio do Desintegrate era transformar qualquer objeto não vivo tocado pela energia mágica em uma nuvem de poeira. Isso deveria ser considerado uma transformação. O mais inteligente foi, seja pela teoria das maldições ou pela perspectiva da transformação, os magos tinham a habilidade de dominar o Desintegrate. Portanto, essa magia se tornou uma habilidade divina popular para magos de nível médio e baixo. Afinal, em uma batalha entre magos, mana não era nada. O mais importante era o suprimento infinito de ferramentas e equipamentos. Desintegrate era uma magia especializada em derreter equipamentos e desintegrar adereços. Ela poderia preencher muito a lacuna entre magos ricos e pobres. Magos apaixonados por batalhas aprendiam naturalmente essa magia. A razão pela qual Matthew aprendeu essa magia foi porque a introdução do curso intensivo de magia de combate para o qual ele havia se inscrito mencionou que Desintegrate era uma das magias de combate obrigatórias. Infelizmente, seu talento nessa área era medíocre. Ele ainda não havia completado o primeiro passo do Desintegrate, que era transformar um ímã em uma nuvem de poeira. Houve algumas vezes em que ele estava cansado de praticar sua magia até tarde da noite e acidentalmente transformou o ímã em uma cabra. Depois de vivenciar a experiência emocionante de quase ser chutado, Matthew silenciosamente aumentou sua demanda por café à noite. Comparado a Desintegrar, Garra de Astrid era uma magia de necromancia que Matthew podia aprender com facilidade. Em apenas 2 dias, ele dominou essa magia com sucesso.
O efeito dessa magia era controlar um tentáculo de 4 garras com energia negativa. Por outro lado, Garra de Astrid também podia ser usada fisicamente para agarrar e arremessar o alvo. Em geral, Garra de Astrid era a versão mágica da Mão da Palidez. Tinha um alcance de ataque maior, de até 32 metros, e a maioria das magias tinha um alcance de conjuração de 20 a 28 metros. O alcance foi o que chamou a atenção de Matthew. Além disso, o efeito da Garra de Astrid era mais estável. Embora não se aplicasse à morte instantânea, o atributo de ser capaz de causar efeitos negativos para assombrar o inimigo compensava. Era uma pena que magias ou habilidades no mesmo domínio não pudessem ser harmonizadas. Caso contrário, Matthew realmente gostaria de ver em que tipo de habilidade poderosa a Garra e a Mão Pálida de Astrid poderiam se combinar. O tempo passou rápido enquanto ele estava ocupado plantando árvores e aprendendo feitiços. A noite caiu. Matthew sorriu e levou Renesme para a pequena casa de madeira. Era a hora do fortalecimento semanal. Esta semana, ele não plantou muitas árvores. Ele só teve 11 oportunidades de fortalecimento, mas ele deveria ter uma chance de obter roxo e dourado. Matthew sentou-se ao lado da cama. Ele estava prestes a levantar a mão para fortalecer Renesme. No entanto, neste momento, Matthew de repente viu uma figura solitária do lado de fora da janela. Ele focou seu olhar. Era Soldier que estava encostado na janela, olhando silenciosamente para ele e Renesme. Havia, na verdade, um traço de mágoa no fogo da alma. Fim do capítulo. Capítulo 298, Impulso de Matthew para lançar feitiços. Vendo isso, Matthew abriu a porta e deixou Soldier entrar. Depois que Soldier entrou na sala, ele olhou para Renesme sem expressão. Este último olhou para ele com um olho. Soldier silenciosamente virou a cabeça, as emoções em seu fogo da alma pareciam estar ainda mais magoadas. Matthew não sabia se ria ou chorava. A maioria dos mortos-vivos eram na verdade como crianças. Embora parecessem repulsivos, suas almas eram na verdade muito puras. Esta também era a razão pela qual muitos necromantes preferiam interagir com os mortos-vivos. Pessoas de fora nunca conseguiriam entender isso. Eles só pensariam que os necromantes eram pervertidos, necrófilos ou maníacos violentos. Na realidade, esse não era o caso. Soldier entendeu rapidamente e ficou perto da porta obedientemente. No entanto, desta vez, foi a vez de Renesme ficar infeliz. Ela se aproximou inesperadamente e esbarrou em Soldier. Embora o nível de Soldier fosse mais alto, seu físico era realmente comum. Depois de ser atingido por Renesme, 2 ossos realmente caíram de seu corpo. Soldier não era Philly. Todos os ossos em seu corpo eram reais. Renesme estava abusando da sorte. Ela olhou para Soldier provocativamente e lentamente estendeu sua mão direita. O que ela quis dizer é que queria lutar com ele. No entanto, Soldier apenas olhou para seus braços grossos e puxou um par de lâminas curvas. Renesme ficou chocada e pulou para trás continuamente. Durante esse processo, ela também agarrou o arco em sua mão. Vocês dois estão tentando se rebelar? Matthew perguntou calmamente. De repente, o ar na sala parecia ter esfriado 10 graus. Renesme e Soldier se ajoelharam de medo. As chamas da alma dos dois imortais tremeram violentamente. Contrato de mortos-vivos, Spike de agulha. Esta foi a primeira vez que Matthew usou os termos severos do contrato contra os mortos-vivos. Como uma das habilidades adicionais do contrato, agulha de espinho, poderia causar uma estimulação temporária e extremamente intensa ao fogo da alma dos mortos-vivos, dando-lhes a ilusão de que o fogo da alma estava prestes a ser extinto, intimidando-os melhor. É porque eu geralmente sou muito gentil. Você quer que eu mude a maneira como interajo com você? Matthew perguntou friamente. Os dois estavam deitados no chão, as armas em suas mãos jogadas para o lado. O contrato dos mortos-vivos estava cheio de medo. Eles continuaram se desculpando com Matthew. Mesmo com sua inteligência, eles podem não ser capazes de entender por que Matthew estava com raiva. Matthew não respondeu imediatamente.
O impasse na cabana durou cerca de 7 a 8 minutos antes que ele ordenasse que os dois se levantassem. Matthew não os repreendeu, e eles não entenderiam mesmo se ele o fizesse. Como mestre, tudo o que ele precisava fazer era tomar uma decisão. A atitude de Matthew em relação aos mortos-vivos era muito calma, mas ele nunca se esqueceu de que era o mestre. Era realmente difícil entender o equilíbrio entre ser duro e gentil. A discussão entre Renesmee e Soldier lembrou Matthew de que ele tinha que tomar uma posição na frente dos mortos-vivos ocasionalmente. Com trovões e chuva, o relacionamento entre os dois lados seria mais estável. Matthew imediatamente ordenou que Soldier ficasse de guarda na porta. Ele levantou a mão e enfiou 11 luzes aprimoradas no corpo de Renesmee. Dica: aprimoramento bem-sucedido. O nível de Renesmee aumentou para LV14, LV12 original. Renesmee recebeu 9 novas palavras-chave. A qualidade das palavras-chave é a seguinte: 1 ouro, 2 roxo, 2 azul, 2 branco e 2 cinza. Em certo sentido, era muito equilibrado. A alegria de sacar ouro varreu a leve infelicidade do coração de Matthew. Ele o verificou cuidadosamente. Primeiro, ele olhou para um dourado, um roxo e um cinza. Domínio, oceano, ouro, sua criatura invocada, Renesmee, obteve as qualificações para entrar no domínio do oceano. Ela obteve as seguintes habilidades. Sea Walk, Renesmee pode andar no mar como se fosse um solo plano e tem um bônus de 20% na velocidade de movimento. Nota: água doce não está incluída. Rapid Swimming, Renesmee pode se mover para frente rapidamente no mar. Sua velocidade de natação é equivalente a 130% de sua velocidade de corrida. Manipulate Gale, na superfície do mar, Renesmee ganhou a habilidade de invocar uma rajada de vento e manipulá-la de forma sutil, 5 vezes por dia. Power of Domain, Renesmee pode ativar o Ocean Domain, que causará intimidação e efeitos de repulsão nos inimigos. Multishot, roxo, Renesmee pode atacar vários alvos dentro do alcance de seu fogo da alma. Ao usar Multishot, sua aljava deve estar cheia. Em segundo lugar, sua taxa de acerto crítico será reduzida. Gambling Sun, cinza, Renesmee gosta muito de jogos de azar e sempre vence. Suas habilidades de jogo não eram excelentes, mas ela sempre confiou na sorte para vencer. O único arrependimento era que quando Renesmee vencesse, o navio em que ela estava se rebelaria. Isso era algo que Renesmee sempre se perguntou quando estava viva. Depois de se tornar uma morta-viva, Renesmee pode atrair outros mortos-vivos que não têm inteligência para apostar. As apostas são desconhecidas. Céus! Comparado a Renesmee, Soldier era realmente um bom menino. Quanto mais Matthew olhava para ela, mais sentia que algo estava errado. Ainda era a irmã mais velha atenciosa que ele conheceu no ritual da Noite dos Mortos-Vivos. Era claramente uma capitã pirata que estava fazendo o que queria porque tinha sorte. Parece que tenho que organizar um comitê disciplinar entre os mortos-vivos. Matthew pensou que tinha que matar a habilidade cinza do santo do jogo, no berço. Fim do capítulo. Capítulo 299, o impulso de Matthew de lançar feitiços. Os mortos-vivos não tinham nada valioso com eles. Eles não seriam capazes de vender seus órgãos e ossos apenas se jogassem. Se um hábito tão ruim se espalhasse, como eles poderiam lutar quando perderam braços e pernas em uma guerra? Felizmente, domínio, oceano e tiro múltiplo eram de alta qualidade. Matthew lembrou que Soldier só havia compreendido o poder do domínio no 4º nível, enquanto Renesmee já o havia ativado no 3º nível. Isso significava que ela tinha a possibilidade de continuar a fortalecer seu domínio. O oceano era um domínio muito grande, e muitos deuses na era do iluminismo estavam lutando por ele. Seu potencial era surpreendente. Matthew estava ansioso pelo próximo aprimoramento. Ele continuou lendo. Matador de monstros marinhos, roxo, Renesmee é proficiente em conhecimento de monstros marinhos, 20+. Ela conhece os hábitos e fraquezas desses monstros subaquáticos como a palma da mão.
Todos os seus ataques causarão 40% de dano adicional ao monstro marinho. Renesmee participou da matança de um monstro marinho lendário antes de morrer, então ela tinha um nível de lenda entre os monstros marinhos. Quando a figura do Petrel Escarlate cavalgou as imponentes ondas brancas para patrulhar o mar profundo. Criaturas do fundo do mar que não eram fortes o suficiente frequentemente escolhiam recuar. Roubar, cinza, Renesmee não tem moral. Ela observará coisas que estão temporariamente sem dono por um tempo. Há uma certa chance de que ela escolha roubar. Matou uma lenda? Então porque ela era apenas um pequeno zumbi após a morte. Matthew ficou um pouco confuso. Poderia ser que Danya não tivesse descoberto a beleza do corpo de Renesmee. Mas muito rapidamente, sua atenção foi atraída pela habilidade roubar. Renesmee, se você quiser continuar me seguindo, você tem que mudar esse hábito. Matthew disse a ela seriamente. Renesmee babou por um tempo e riu. Papai. Matthew fingiu bater nela. Renesmee se encolheu e obedientemente esticou a cabeça para Matthew bater. Essa cena era de partir o coração e engraçada. Matthew estava desamparado e só conseguiu tentar o seu melhor para explicar. Se você gosta de algo, me diga. Se for razoável, eu te dou dinheiro para comprar, mas não pegue as coisas de outras pessoas. Renesmee olhou para Matthew hesitantemente. Papai. Matthew disse sério, me chame de mestre. Renesmee pensou por um momento. Mestre papai. Matthew começou a suar frio. Felizmente, não havia ninguém na cabine. No momento, ele só conseguia corrigir a pronúncia de Renesmee aos poucos, como se estivesse criando uma filha. Ao mesmo tempo, ele não se esqueceu de incutir nela a ideia de que roubar era errado. Os esforços persistentes de Matthew finalmente valeram a pena. Dica: depois de seu longo ensinamento, Renesmee percebeu que roubar é um comportamento errado. Sua palavra-chave mudou de roubar para pegar. Pegar, cinza, Renesmee não tem moral. Ela não hesitará em tirar o que gosta. Matthew cobriu o rosto com as mãos, sua cabeça doendo. No final, ele tomou uma decisão muito desumana. Matthew disse ao soldado: siga-a para onde quer que ela vá no futuro. Matthew olhou para o céu azul e as nuvens brancas. Bolha de ar azul. Renesmee pode prender uma bolha que cobre a cabeça de um alvo disposto em seu campo de visão. A bolha contém uma grande quantidade de ar, o suficiente para permitir que o alvo respire debaixo d'água por mais de 30 minutos. West Wind Shot azul. Renesmee invoca um West Wind para fortalecer a si mesma e seu arco. Sua velocidade de movimento aumentou em 15%. Durante a duração do efeito, toda vez que seu arco atinge um inimigo, sua velocidade de movimento aumenta em mais 1%, até um máximo de 50%. J. Explosive Crafting branco. Renesmee pode criar flechas explosivas de fósforo branco, flechas explosivas de combustível, flechas explosivas e outras flechas especiais. Pacificar o povo branco. Uma longa viagem pode facilmente levar a problemas mentais entre os marinheiros. Como uma capitã experiente, Renesmee tem um conjunto único de técnicas para pacificar o coração. A qualidade do azul e branco não era ruim. A pressão arterial de Matthew caiu um pouco. Apenas a última palavra-chave, pacificar o povo, deu a ele um mau pressentimento. Combinado com os delitos de Renesmee, Matthew parecia ter adivinhado qual era sua técnica única de conforto. A cicatriz dos mortos estava se estabilizando gradualmente, e a implementação em larga escala do ritual da Terra Queimada da Morte também estava sendo preparada de forma ordenada. Matthew tinha mais tempo livre. No dia seguinte, no salão do escritório da residência do Senhor, Matthew foi trabalhar com alguns novos ímãs. Hígaro cumprimentou como um convidado raro, e Zeller continuou olhando para o ímã em confusão. No entanto, sua atenção não ficou em Matthew por muito tempo. A reunião da manhã logo começou. Duas más notícias. Os mercadores do sul alegaram que houve atrito entre a Montanha Vermelha e o campo fértil dourado, causando derramamento de sangue.
Ainda é incerto se há baixas de ambos os lados, mas se esse assunto não for bem tratado, pode desencadear uma guerra entre os dois territórios. A Montanha Vermelha tinha acabado de ter um novo senhor e emitiu muitos decretos irracionais. Foi dito que havia muitos conflitos internos, e esse atrito pode ser uma oportunidade. Zeller relatou seriamente. Rhaegar franziu a testa e largou o café. Você quer dizer que a Montanha Vermelha pode começar uma guerra contra o norte? Uma vez que a batalha começasse, o campo fértil dourado não seria páreo para ele. Alvo da Montanha Vermelha não se limitaria ao campo fértil dourado, certo? Zeller assentiu. Suas preocupações estão certas. Fim do capítulo. Capítulo 300. O impulso de Matthew de lançar feitiços. Enquanto falava, ele abriu um pequeno mapa na frente dos dois. Nele estava desenhada a divisão das forças dos senhores ao redor de Rolling Stone Town. Rolling Stone Town fazia fronteira com os dois territórios no sul. Um era o território Highleaf no sudoeste, e o outro era o Campo Fértil Dourado. Mais ao sul dos Campos Férteis Dourados estava a Montanha Vermelha pela qual Matthew havia passado em sua carruagem. Era um território comercial muito rico com grande potencial para a guerra. Uma vez que o senhor feudal de Red Mountain reunisse tropas suficientes, ele não anexaria apenas os Campos Férteis Dourados. Rolling Stone Town também é um espinho no lado deles quando eles vão para o norte. Zeller disse, ultimamente, ouvi muitos rumores. Muitos territórios no sul entraram em atrito, e alguns explodiram diretamente em guerra. Por exemplo, a área norte de Deep Blue Port há muito se tornou um campo de batalha. Todos os sinais apontam para o desaparecimento da fechadura da civilização sobre a qual você nos contou antes. Matthew coçou a cabeça. Ele não esperava que seu conhecimento perdesse sua eficácia tão rapidamente. Ele estava realmente muito preocupado com o propósito das ações dos deuses. Mas agora, uma guerra em grande escala parecia estar prestes a estourar no sul. Ele não sabia o que a Seven Sun Alliance iria fazer. Na verdade, Rolling Stone Town não tem medo de guerra. Zeller de repente olhou para Rhaegar com um olhar ardente. Eu só quero saber se você está pronto. Rhaegar subconscientemente desviou o olhar. Ele agarrou o jornal firmemente com as duas mãos e disse anormalmente. Claro, estou pronto para lutar. Zeller olhou para ele profundamente e não continuou neste tópico. A outra má notícia vem do território Highleaf. 2 semanas atrás, o reservatório de alta montanha na região Highleaf desabou repentinamente. A água inundou os campos férteis no sopé da montanha e também levou embora a super roda d'água que os anões e o Lorde da cidade Highleaf operavam há muitos anos. Atualmente, o território Highleaf foi severamente afetado pela enchente. Os moradores foram deslocados, e a produção de algodão deste ano definitivamente diminuiria. Embora tenhamos assinado um acordo de fornecimento de longo prazo com o território Highleaf, esse tipo de desastre natural não é coberto pelo acordo, então eles podem suspender temporariamente o fornecimento de algodão no ano que vem. A oficina têxtil em Rolling Stone Town não pode se dar ao luxo de uma escassez de algodão. Você tem que pensar em algo, Rhaegar. Rhaegar cobriu a cabeça de dor. É algodão, algodão, algodão de novo. Podemos descobrir isso no ano que vem. Droga, não há boas notícias hoje? Zeller sorriu e disse, claro, há boas notícias. O prefeito de Deep Blue Port nos enviou uma carta de visita. Se você concordar, o prefeito de 47 anos, que tem 7 lindas filhas, levará sua filha mais nova para visitar Rolling Stone Town. Esta é uma ótima notícia para os jovens solteiros da cidade. Enquanto falava, ele olhou para Matthew. Matthew ficou confuso. Ainda nos comunicamos com Deep Blue Arbor. Zeller explicou. Quando Rhaegar era jovem, ele tinha um acordo de casamento com a esposa do senhor da cidade. Esse acordo de casamento foi definido pelos pais de ambas as partes. De acordo com o acordo, Hazar deveria ter se casado com a gentil e virtuosa esposa do senhor da cidade. No entanto, ele era muito rebelde quando jovem e secretamente rompeu o noivado contra a vontade de seu pai.
Naquela época, esse assunto causou bastante comoção. Para se desculpar, o pai de Higar até foi pessoalmente a Deep Blue Port. Mas mesmo assim, o relacionamento entre os dois lados esfriou. Depois que Higar se tornou o novo senhor, Rolling Stone Town e Deep Blue Port eram praticamente estranhos. Foi somente nesses poucos anos depois que a esposa de Higar fugiu e o senhor da cidade morreu que os dois lados de alguma forma se conectaram novamente. Eu li a carta que a senhora escreveu para Higar. Não era muito afetuosa, mas era um tanto ambígua. Portanto, esta visita de Deep Blue Arbor não foi apenas um benefício para vocês, jovens solteiros, mas também pode ser uma segunda primavera para Higar. Higar disse com insatisfação. Ei, você não tem medo de que eu deduza seu salário dizendo essas coisas na minha frente? Matthew abriu as mãos inocentemente. Eu não disse nada. Zeller perguntou, por que não posso dizer essas coisas? Higar olhou em volta. Fale baixo. Não deixe Sif ouvir você. Tenho medo que ela entenda mal. Não vejo a Lena há muitos anos. Nós sentimos falta um do outro naquela época, e é difícil juntar os cacos agora. Além disso, eu não vou me casar com ela por Sif. Além disso, é muito problemático casar os senhores de dois territórios. Ela deve se casar com Rolling Stone Town, ou eu devo correr para Deep Blue Arbor. Teremos que discutir isso lentamente. Logo, ele pareceu perceber que tinha falado cedo demais e mudou de assunto rigidamente. Matthew, por que você comprou tantos ímãs? Matthew respondeu sinceramente sobre as dificuldades que ele encontrou ao aprender desintegração. Desintegração é o tipo de feitiço que pode deixar as pessoas nuas. Higar de repente ficou interessado. Ele sentiu os olhares estranhos de Matthew e Zeller. Ele explicou, quero dizer, esse feitiço pode derreter rapidamente a armadura do inimigo. É um feitiço com grande valor estratégico. Temos que ajudar Matthew a dominá-lo, não é? Zeller desviou o olhar e perguntou a Matthew. Qual problema você está enfrentando agora? Matthew disse angustiado, percebi que lançar feitiços no domínio da transformação requer um forte impulso. A transfiguração maliciosa é baseada na malícia, mas a desintegração parece muito estranha. Não consigo entender. Tentei transformar minha raiva e malícia no ímã, mas simplesmente não consegui transformá-lo em pó. Impulsividade? Algumas pessoas disseram que os feitiços no domínio da transformação eram semelhantes aos métodos de lançamento de Warlocks. Isso não era mentira. Zeller disse, Higar, ajude-o. Higar perguntou inexplicavelmente, como posso ajudar? Não sou um mago. Zeller encorajou. Sua zombaria pode afetar muito o humor de uma pessoa. Não precisa ser maliciosa, desde que possa fazer Matthew ter vontade de lançar feitiços. Vamos, você consegue. Higar largou o jornal desamparadamente. Para ser honesto, acho que você deveria me pagar, disse ele a Matthew. Matthew sorriu se desculpando. Seu cabelo parece um sapo grande quando você sai hoje. Higar disse de repente. Matthew não sentiu nada. Higar pensou por um momento e disse. Eu não terminei o que eu disse da última vez. Naquela noite, além de sua mãe, sua irmã e sua irmã mais nova disseram que eu era ótimo. Matthew coçou a cabeça e não conseguiu evitar dizer, por que você não me pressiona um pouco mais? Higar só conseguiu dizer, eu acho que seu esqueleto Tauren é muito bom. Por que você não a dá para mim? Em um instante, uma emoção familiar surgiu no coração de Matthew. Ele agarrou o desejo de lançar um feitiço a tempo. Ele levantou seu cajado. Desintegração. Ele escorregou. Uma luz cinza brilhou. O pijama no corpo de Higar desapareceu sem deixar vestígios. Parabéns, Matthew. Zeller sorriu. No entanto, neste momento, uma figura segurando um vestido de repente saiu correndo do corredor. Papai, o que você acha desse vestido novo que eu comprei? Atrás da mesa. O Higar seminu de repente agarrou o jornal sobre a mesa. No entanto, ele cobria apenas o pedaço de cabelo no peito. Sif olhou para essa cena em choque. Seus olhos dispararam de um lado para o outro entre Higar, Matthew e Zeller. Então, ela saiu obedientemente. Fim do capítulo.